Você quer voltar para Deus, mas quando pensa em orar, trava. Quando olha para a Bíblia, sente culpa. Quando tenta recomeçar, lembra de quantas vezes já prometeu que ia voltar e parou de novo. E aí vem aquele pensamento pesado: Deus deve estar decepcionado comigo. Talvez você não tenha abandonado Deus, talvez você só esteja paralisado pela culpa. Culpa demais, peso demais, cobrança demais e uma ideia errada de que você só pode voltar quando conseguir montar uma rotina espiritual perfeita. Hoje eu quero te mostrar um caminho mais simples. Como recomeçar a sua vida espiritual em 1 minuto. Não porque 1 minuto resolve tudo, mas porque 1 minuto sincero pode quebrar o automático, interromper a fuga e abrir de novo um espaço de presença com Deus. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como fazer 1 minuto de retorno na prática. Mas antes de falar do minuto, a gente precisa entender uma coisa. Por que é que tanta gente quer voltar para Deus e mesmo assim continua fugindo? Presta atenção nessa cena e talvez você conheça ela de algum lugar. A Bíblia tá ali, num cantinho da casa, fechada, e aí você olha e pensa: eu preciso voltar. Mas em vez de abrir, você sente um peso. Aí você pega o celular. Porque o celular, ele não te confronta, ele te distrai. Você pensa em orar, mas não sabe nem por onde começar. Parece que passou o tempo demais, parece que a intimidade esfriou, que as suas palavras não vão sair, parece que vai ser tudo muito artificial, aí você adia. Ah, amanhã eu volto, segunda eu começo. Ou melhor, peraí, quando a minha rotina melhorar, eu faço isso direito. Quando eu sentir vontade, eu oro, mas amanhã chega, segunda chega, a rotina não melhora, a vontade não aparece, e aí a culpa aumenta. E quanto mais culpa, mais distância. Quanto mais distância, mais vergonha. Quanto mais vergonha, mais fuga. E aí você entra num ciclo silencioso. Você sente saudade de Deus, sente culpa por estar distante, promete que vai voltar, não consegue sustentar, sente mais culpa e foge de novo. E esse ciclo não aparece no Instagram. Ninguém posta isso no story, mas muita gente vive exatamente assim. Por fora funciona, trabalha, resolve, cuida, sorri, responde mensagem, vai levando com a barriga. Mas por dentro, sente que a vida espiritual ficou parada num canto da casa como uma planta que ninguém regou. Não morreu completamente, mas perdeu força, perdeu a cor, perdeu presença e talvez você esteja assistindo esse vídeo porque lá no fundo existe uma parte sua dizendo assim: eu quero voltar. Quando a vida espiritual esfria, a gente costuma se rotular rapidamente. Eu sou fria, eu sou inconstante, eu não tenho disciplina, eu não presto para a vida espiritual, eu começo e paro, Deus deve estar cansado de mim. Mas talvez esse diagnóstico esteja incompleto. Às vezes você não está longe de Deus por falta de fé. Às vezes você está paralisado pela culpa de ter parado tantas vezes. E culpa paralisante, ela tem um efeito muito cruel na nossa vida. Ela faz você se esconder justamente de quem poderia te restaurar. É como se você pensasse: eu só posso voltar quando eu estiver melhor. Mas a lógica do evangelho não é essa. Você não volta para Deus porque já está restaurado. Você volta para ser restaurado. Você não volta porque conseguiu organizar tudo. Você volta porque precisa de direção. Você não volta porque está forte. Você volta porque você reconhece que precisa da fonte. O problema talvez não seja que você não quer Deus. Talvez seja porque você colocou tanto peso no recomeço que agora tem medo até de recomeçar. E aqui está a grande virada. Deus não está esperando a sua performance, Ele está chamando a sua presença. E aqui tem um erro que muita gente comete quando tenta voltar. A pessoa, ela tenta recomeçar grande demais. E é exatamente isso que faz ela desistir de novo. Quando a pessoa decide recomeçar a vida espiritual, quase sempre, ela monta um plano espiritual digno de retiro no deserto. Ah, agora eu vou acordar às 5 da manhã. Ah, agora eu vou orar 1 hora. Agora eu vou ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Eu vou fazer diária espiritual. Vou até estudar teologia. Vou jejuar. Vou mudar tudo. A intenção é bonita, mas muitas vezes o começo é pesado demais. É como uma pessoa que não treina há anos e decide voltar correndo 10 quilômetros na segunda-feira. Na vida espiritual acontece algo parecido. Você tenta voltar com uma rotina enorme e no primeiro dia até consegue. No segundo já começa a pesar. No terceiro falha. No quarto sente culpa. No quinto desiste.
e no sexto você confirma. Você tá vendo? Eu não consigo. Mas talvez o problema não seja você, talvez seja o tamanho do começo, o exagero da sensação de compromisso, mas muitas vezes mata a continuidade. Você tenta voltar para Deus montando uma rotina de guerreiro espiritual, mas talvez Deus esteja chamando você para uma oração sincera de 1 minuto, porque relacionamento não começa com performance. Relacionamento começa com presença. Imagine uma pessoa querida de quem você se afastou. Se você quiser retomar a conversa, talvez não precise escrever uma tese emocional de 42 páginas. Às vezes basta uma mensagem sincera. Oi, eu senti sua falta. Eu queria conversar. Podemos recomeçar? Com Deus, a gente complica o que poderia começar simples. A gente acha que precisa voltar com palavras bonitas, com um sentimento intenso, com experiência profunda, com lágrimas, com música de fundo, com o céu abrindo, com a luz entrando pela janela naquele ângulo perfeito. Mas às vezes a oração mais verdadeira é só: Deus, eu voltei. Deus não quer performance, Ele quer presença. E isso aqui é a parte mais importante desse vídeo. A sua vida espiritual não é uma apresentação, não é um palco, não é um relatório de desempenho, não é uma prova em que você precisa mostrar para Deus que agora você merece atenção. Deus não se impressiona com performance. Deus se relaciona com verdade, com presença. Performance tenta parecer, presença decide estar. Performance edita, presença revela. Performance diz: olha como eu voltei forte. Presença diz: Senhor, eu tô aqui. Performance tenta controlar a imagem. Presença entrega a realidade. Performance quer fazer bonito. Presença permite ser tratada. E talvez a sua vida esteja travada, porque você está tentando voltar performando, tentando ser aquela pessoa que você acha que deveria ser, em vez de se apresentar como a pessoa que você realmente é e está hoje, cansada, dispersa, inconstante, com vergonha, com saudade, com fé pequena, com vontade de voltar, mas sem saber como. E aqui tem uma verdade muito importante. Deus, Ele não precisa que você finja força para começar a restaurar você. A Bíblia está cheia de encontros sinceros. Gente que clamou, gente que chorou, gente que duvidou, gente que Deus ajuda a minha incredulidade, gente que voltou depois de errar. Gente que foi encontrada no caminho, gente que não tinha discurso pronto, mas tinha necessidade real. Deus ele não está procurando uma versão editada de você. Ele quer você de verdade, não uma versão filtrada, não uma versão do culto, não a versão que sabe falar bonito, não a versão que promete nunca mais falhar. Você, com sua bagunça, com sua sede, com seu cansaço, com sua vontade pequena, porém honesta, porque uma vida espiritual começa quando a gente tenta parar de impressionar a Deus e começa a se abrir diante dele. E talvez 1 minuto sincero vale muito mais do que 1 hora inteira tentando parecer espiritual. Agora talvez você deve estar pensando assim: mas Séries, 1 minuto é pouco demais. Sim, é pouco. E é por isso que funciona para recomeçar. 1 minuto ele não resolve a sua vida inteira, mas pode interromper um ciclo. 1 minuto ele pode impedir que seu dia comece direto no celular. 1 minuto pode te lembrar que você não é só uma pessoa reagindo a demandas. 1 minuto pode abrir uma frestinha de consciência. 1 minuto pode ser o começo de um retorno, porque o automático ele é perigoso demais, justamente porque ele não pede permissão. Você acorda e já pega o celular, responde mensagem, vê notícia, entra no feed, trabalha, resolve o problema, come qualquer coisa. Reclama do cansaço, promete que amanhã vai ser diferente, dorme, repete e Deus vai ficando para depois. A oração vai ficando para depois. A palavra vai ficando para depois, a escuta vai ficando para depois, a vida interior vai ficando para depois. E esse depois vai virando distância. Não necessariamente distância de crença, mas distância de presença. Você ainda acredita, mas não conversa. Você ainda respeita a Deus, mas não se aproxima. Você sabe que precisa, mas não para. E é por isso que 1 minuto importa, porque ele coloca uma pequena interrupção nesse ciclo. Ele diz assim: antes de correr eu volto, antes de reagir eu paro. Antes de pegar o celular, eu me apresento diante de Deus. Antes do barulho, eu escolho presença. Não é sobre quantidade nem início, é sobre direção. Um passo pequeno na direção certa ainda é direção. E para quem está distante, direção importa muito. Agora a gente vai para a prática. E eu quero te propor um hábito muito simples chamado 1 minuto de retorno. É 1 minuto, só isso. Você pode fazer ao acordar, antes de dormir, antes de abrir o celular, antes de começar o trabalho.
pode fazer dentro do carro antes de sair, pode fazer sentado na cama, pode fazer do jeito mais simples possível. Não precisa de cenário perfeito, não precisa de coisas ao seu redor, de caneta bonita, de xícara combinando com devocional, nenhuma mesa aesthetic de Pinterest. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, Deus também atende um quarto bagunçado. Glória a Deus pela onipresença. Porque se dependesse da organização da bancada, muita gente estava perdida. Então vamos lá. O minuto de retorno ele tem 3 passos. O passo 1 é pare, só pare por alguns segundos. Não pegue nada, não abra aplicativo, não corra para a próxima tarefa. Só interrompa o automático. Respira fundo, perceba que você está ali. Esse primeiro gesto ele já é espiritual, porque você está dizendo assim, eu não sou escravo da pressa. O segundo passo é, ore com honestidade. Não complica, minha gente. Você pode dizer assim, Deus, eu voltei. Ou Senhor, eu tô aqui. Simplesmente, Deus, minha mente está bagunçada, mas eu quero me aproximar. Ou então, me ajuda a dar o próximo passo. Ou então, Deus, eu nem sei direito o que dizer, mas eu não quero continuar distante. Isso é oração. Oração não é só frase bonita. Oração é presença diante de Deus. Oração, eu já aprendi, é como se eu estivesse conversando com um amigo, trocando uma ideia e ponto final. Deus só quer a sua presença. O terceiro passo é, pergunte pelo próximo passo. Faça uma pergunta simples assim para Deus. Deus, qual é o meu próximo passo da obediência para hoje? Não pergunte pela vida inteira. Não tente resolver 5 anos num minuto. Não transforme esse momento em ansiedade espiritual. Pergunte o passo a passo. Às vezes o próximo passo é pedir perdão. Às vezes é mandar uma mensagem, às vezes é organizar uma área da casa, é cuidar do corpo, é abrir a Bíblia e ler um versículo, às vezes é fechar a boca antes de responder com grosseria, às vezes é descansar, às vezes é parar de fingir que tá tudo bem. A vida espiritual ela não acontece quando você tá apenas de joelho. Ela aparece na próxima escolha da sua vida, na próxima resposta, no próximo pensamento alimentado, na próxima renúncia, na próxima pequena obediência. Por isso, o minuto de retorno não é uma fórmula mágica, é um sinal de direção. Você para, se apresenta, você pergunta e dá o próximo passo. Mas para esse minuto não virar só emoção de vídeo, a gente precisa transformar isso em um hábito. Vamos organizar isso dentro do método SRH, Sistema, Rotina e Hábito, porque inspiração é boa, mas sozinha ela evapora rápido. É tipo perfume caro em um dia de calor. Principalmente aqui na cidade onde eu moro. Você passa com fé, mas precisa de estratégia para durar. S de sistema. Sistema é um ambiente que facilita o comportamento. Se você quer recomeçar a sua vida espiritual num minuto, não dependa apenas da sua força de vontade. Prepare o ambiente. Algumas ideias simples aqui para você começar. Deixe a Bíblia visível, ou então deixe um pequeno caderno perto da cama. Coloque um alarme com um nome assim, Deus, eu voltei. Deixe o celular longe da cama, se possível. Coloque uma frase perto do espelho, antes do barulho presença, ou então 1 minuto com Deus antes do automático. De alguma forma, o ambiente ele precisa te lembrar do tipo de pessoa que você quer se tornar. Porque se tudo ao seu redor te empurra para a distração, o seu recomeço espiritual vai depender de uma força que você nem sempre vai ter. Mas quando o ambiente ajuda, o comportamento ele fica mais leve. R de rotina. Agora você vai escolher onde é que esse minuto vai entrar. Não diga apenas, eu vou fazer 1 minuto do dia. Isso é muito vago. Algum momento geralmente significa momento nenhum usando roupa social. Você precisa amarrar o hábito a algo que já acontece. Por exemplo, depois de escovar os dentes, eu faço meu minuto de retorno. Ou antes de pegar o celular pela manhã, eu faço o meu minuto de retorno. Ou então, depois de sentar na cama, eu vou fazer o meu minuto de retorno. Antes de fazer tomar o meu café, eu vou fazer o minuto de retorno. Antes de dormir, eu vou fazer o meu minuto de retorno. É sempre depois de um hábito existente, eu vou colocar esse novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes, eu vou orar por 1 minuto. Depois de acordar, antes do celular, eu vou dizer, Deus, eu voltei. Depois de se sentar para trabalhar, eu vou perguntar, qual é o próximo passo, Deus? Qual é o próximo passo certo? Isso é rotina, é colocar o comportamento dentro de um trilho, dentro de coisas que já acontecem no seu dia a dia. E por fim, H de hábito. Com repetição, esse minuto deixa de ser aquele esforço enorme e começa a virar a identidade. Você começa a se perceber como alguém que volta e não precisa desaparecer quando falha. Alguém que não precisa esperar a segunda-feira. Alguém que não precisa esperar sentir vontade. Alguém que não precisa fazer perfeito para poder fazer novamente. Isso é poderoso, porque constância espiritual não é nunca falhar. Constância espiritual é aprender a retomar mais rápido. Antes você passava
semanas distante, depois dias, depois algumas horas, até que o retorno começa a ficar mais natural. Você falhou? Volta. Se distraiu? Volta. Esqueceu? Volta. Não sentiu vontade? Volta mesmo assim, porque maturidade espiritual não é viver em estado permanente de emoção. É escolher presença, mesmo quando a emoção não está no comando. Agora, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Esse 1 minuto não é para você se acomodar numa vida espiritual rasa, tá? Não é para você dizer assim, pronto, já deu 1 minuto para Deus, pronto, agora eu vou viver de qualquer jeito. Não é isso. 1 minuto é a porta de entrada, não é a casa inteira. É o começo do seu retorno. Com o tempo, esse minuto vai virar 3 pode virar 5. O estudo pode virar transformação. A oração curta pode virar uma conversa constante com seu amigo Deus todos os dias. A presença pequena pode virar uma fome maior. Mas não despreze o começo pequeno. Muita gente perde grandes transformações porque despreza essas pequenas desobediências. A semente é pequena, mas ela carrega uma árvore. 1 minuto é pequeno, mas pode carregar uma nova direção. Então, não use 1 minuto como teto. Use como chão, como a base, como um ponto de partida. Vamos deixar isso muito concreto aqui para você entender? Vamos lá. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, faça isso. Senta na cama, respira fundo, coloca os pés no chão, fecha os olhos e, se fizer sentido para você, você vai falar assim: Deus, eu voltei. Depois complete. Eu não quero começar esse dia no automático. Me ajuda a perceber qual é o meu próximo passo. Aí você vai ficar alguns segundos em silêncio. Se vier um pensamento, observe o pensamento. Se vier a culpa, entregue a Deus. Se vier a distração, volte. Se não sentir nada, tudo bem. Você não está ali para produzir sensação, emoção, arrepios. Você está ali para praticar presença. Depois você vai perguntar: qual é o próximo passo de obediência hoje? E siga. Talvez você não ouça nada extraordinário, talvez não aconteça nada visível, mas algo aconteceu. Você interrompeu o automático, você não começou o dia sendo guiado por uma tela de celular. Você abriu espaço, você retornou e retorno repetido vira caminho. Então, se você sente que a sua vida espiritual esfriou, eu quero te dizer: não complique o seu retorno, não espere estar perfeito para poder voltar, não espere sentir vontade, não espere tentar ter uma manhã organizada, não espere comprar o caderno ideal, não espere você entender tudo, não espera a culpa passar sozinha, volta com o que você tem hoje, como você tá, com 1 minuto, com uma frase, com uma respiração, com uma oração simples, com a presença sincera, diga: Deus, eu voltei. E repita amanhã, e depois, porque talvez a sua vida espiritual não precise recomeçar com um grande evento. Talvez ela precise recomeçar com um pequeno retorno diário. Você não precisa começar grande, você precisa começar verdadeiro. E quem aprende a voltar, para de viver refém da culpa. Quem aprende a voltar, começa a reconstruir presença. Quem aprende a voltar, descobre que Deus não estava esperando uma performance. Ele estava chamando para um relacionamento. E relacionamento se reconstrói com presença. 1 minuto de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que precisam talvez ouvir essa mensagem. Aqui nesse canal a gente conversa sobre hábitos simples, fé prática e clareza mental para quem está cansado de viver no automático. Escreve aqui nos comentários: Deus, eu voltei. Não como uma frase bonita ou porque eu estou pedindo para você, mas como uma decisão para Deus. Talvez esse comentário seja o seu primeiro minuto de retorno hoje. É isso. Por hoje é só. Nos vemos por aí em breve. Tchau, tchau.